Boa tarde a todos, é com o Dr. Chivanga. É engenheiro químico, trabalha em Angola, na Sonangol, e vamos aprender um bocado sobre o seu percurso, o processo, como é que foi a experiência de fazer investigação, como é que foi o seu percurso inicial, e vamos explorar outros temas que também vão aparecer durante a conversa. Dito isto, Dr. Chivanga, podia apresentar-se e falar um bocado do seu percurso inicial? Armando Teixeira, boa tarde a todos os ouvintes que nos ouvem diretamente de Angola. Eu, como já fui apresentado, António André Chivanga Barros, sou doutor em Engenharia Química desde 1997, então já tenho um bom tempo de percurso nessa vida enquanto doutor em Engenharia Química. De fato, eu entrei na universidade cuja minha ansiedade naquele momento era fazer engenharia de petróleos ou engenharia informática, em 1985, mas pelas circunstâncias da vida acabei conseguindo uma vaga no curso de Química Industrial na Universidade Federal da Paraíba, lá no Nordeste do Brasil. Quando eu entrei na universidade, empolgado, entusiasmado, com o objetivo de poder, de fato, aprender algo diferente na universidade, considerando todo o potencial que a universidade oferece, acabei, de fato, fazendo as minhas disciplinas no primeiro ano. No segundo ano, fui convidado pelo professor Leão para me integrar a um grupo de estudantes que faziam um projeto de engenharia química na parte de estequiometria química. A partir daquele momento, me envolvi exatamente nesse processo de investigação científica, trabalhando com estequiometria, que é nada mais, nada menos que estudo das estruturas moleculares de substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Nós tínhamos, naquele momento, um laboratório muito bem estruturado, onde tínhamos uma série de estruturas, desde as estruturas mais simples até as estruturas mais complexas. Dr. Essa... Chivanga, só aqui um parêntese, eu de vez em quando vou interrompendo para termos aqui algumas clarificações. Duas questões. Por que a escolha inicial do curso de Engenharia de Petróleo? E visto que falou em ter um laboratório muito bem apetrechado, isto foi ainda em Angola? Não, não. Isso foi no Brasil. Foi na Ok. Universidade Federal da Paraíba, no Nordeste do Brasil, na cidade de João Pessoa. Hum. Eu sempre tive uma admiração, principalmente naquela época, quando se criou a Sonangol em Angola, existia no coração de todo jovem a intenção ou o desejo de trabalhar na área dos petróleos. Por isso, a minha intenção de fazer engenharia de petróleos naquele momento. E também, naquele momento, estava surgindo, de fato, as grandes tecnologias. Tá? Desenvolvimento de algoritmos, software, etc, hardware, etc. Então, tinha também esses dois desejos. Então, de fato, como é que eu fui parar no Brasil? Houve o lançamento de um edital a partir do INAB, cujo governo brasileiro liberava vagas nas universidades brasileiras. Automaticamente, com base nesse processo, eu me inscrevi. Quando me inscrevi, eu coloquei exatamente na minha inscrição a possibilidade, a candidatura para curso de mestrado, para curso de engenharia de petróleo ou engenharia informática, mas em função da inexistência de vagas nessa área, especialmente no Brasil, eu fui encaixado num curso de Química Industrial. Então, quando eu estava exatamente em João Pessoa, no segundo ano, como estava fazendo referência, eu acabei sendo convidado pelo professor Leão para fazer parte de um grupo de jovens que trabalhavam com estequiometria, okay? Com as estruturas moleculares no laboratório. Uhum. Qual era o objetivo daquele trabalho? Possibilitar que as pessoas compreendessem um pouco a química, porque a química, a estrutura molecular, ligações químicas, é um mundo muito abstrato. Então, quando nós montávamos as estruturas em 3D, tridimensionais, as pessoas conseguiam entender qual é a estrutura molecular de água, como é que é a angulação, isto é. Então, com isso, eu comecei, de fato, a perceber que eu estava sendo diferente
na minha sala de aula com os meus colegas, comparativamente aos meus colegas. Qual era a razão dessa diferença? A razão dessa diferença é que eu estava imerso num processo que me exigia que eu pensasse um pouco mais, avaliasse um pouco mais, refletisse um pouco mais, e essa reflexão me dava, de fato, uma capacidade maior de pensar, etc. Então, com isso, isso foi sendo percebido, inclusive, durante todas as disciplinas de graduação. Com esse gosto que eu tive nesses trabalhos de iniciação científica, quando eu termino o curso de graduação, automaticamente me inscrevi para fazer o curso de mestrado em engenharia química. Na engenharia química, eu fui trabalhar com a hidrodinâmica de pratos e colunas de destilação, onde o foco investigativo se tornou muito mais árduo. Não, só que para fazer exatamente o trabalho de investigação científica, eu precisava ter um conhecimento do estado da arte, um conhecimento anterior relacionado à fronteira do conhecimento ou a todos os conhecimentos que já tinham sido construídos até aquele momento. Então, nesse preâmbulo, eu fiz o trabalho de mestrado em laboratório, de uma forma muito profícua, de uma forma muito dedicada. Em 2 anos, terminei o curso de mestrado. Voltei para Angola, naquele momento. Aqui outra pequena interrupção, doutor Chivinga, só para fazermos uma distinção. Então, teve o seu primeiro momento de fazer investigação e depois teve o seu segundo momento de fazer investigação durante o mestrado. Eu gostaria que desse aqui um bocado mais de pormenores. Nessa altura, chegou a publicar algum artigo, seja durante a graduação, durante o mestrado? Qual é que era a diferença ou as diferenças entre a investigação e a graduação e depois a investigação no mestrado face à investigação que fez na graduação? De facto, foi muito interessante que quando eu fiz o curso de graduação e o trabalho de iniciação científica, nós tínhamos uma prática normalmente muito interessante, que cada final do mês nós tínhamos palestras nas escolas, principalmente para os alunos do ensino médio. Tá? Porque eles estavam estudando disciplinas de química, mas sem conhecer exatamente como eram as estruturas moleculares. Tá? Então, com isto, esse tipo de trabalho também me levou à participação no meu primeiro congresso, que foi o primeiro congresso brasileiro de química, que foi realizado no Rio Grande do Norte. Foi quando eu recebi o primeiro desafio, apresentar diante do auditório, que tinha mais de 200 pessoas, um trabalho científico com aquela estrutura muito bem montada. Então, esse foi o primeiro desafio. Então, de fato, eu não publiquei nada enquanto aluno de iniciação científica, mas eu participei em 2 ou 3 eventos para apresentação dos trabalhos científicos, resultados do trabalho de iniciação científica. Quando eu fui no mestrado, tá, trabalhando com a parte experimental, isto é, qual é a diferença de iniciação científica com o mestrado? Eu já tinha um outro nível de maturidade, já tinha uma capacidade maior de reflexão, uma capacidade maior de leitura e, consequentemente, o estudo dos fundamentos e a metodologia estava muito mais aprofundado. Então, nessa circunstância, eu faço o meu mestrado. O mestrado é dividido em 2 partes, a parte letiva, que é realizada normalmente no primeiro ano da formação, e no segundo ano é somente a parte de investigação científica propriamente dita. Então, nessa parte de investigação científica, montamos um aparato experimental para a coleta de dados da hidrodinâmica de pratos e colunas de destilação. E esse trabalho teve uma boa repercussão, tá? Principalmente quando eu também participei em 2 congressos, e no final do trabalho, quando defendi o meu mestrado, publicamos o primeiro artigo. Meu primeiro artigo foi publicado em 1992. Tá? Em função desse artigo que tinha sido publicado, e em função desse hábito já imerso na investigação científica, eu me candidatei para fazer o doutoramento na Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. Então, naquele momento, a Unicamp, né, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, estava emergindo, estavam retornando ao segundo lote
falamos assim de lote, de professores doutores que tinham sido enviados pelo governo brasileiro para diversos países do mundo para fazer o doutoramento, para terem competência para poder suportar o desenvolvimento da investigação científica na Unicamp. Sim. Então, naquele momento eu vou para a Unicamp. Na Unicamp, de facto, o doutoramento é mais ou menos 6 meses de disciplina e, consequentemente, o resto do trabalho ele se concentrava exatamente na parte da investigação científica propriamente dita. Sim. Naquele intervalo de tempo, qual é o desafio do doutoramento? No doutoramento... Chivinga, vamos só dar aqui, sim, só dar aqui um passo atrás, ainda antes de falar, depois retornamos aqui, que também vai ser interessante, mas no primeiro artigo que publicou, durante o mestrado, o que é que foi diferente? Ou seja, faço os relatórios, as apresentações que fazia, quais é que foram as diferenças para publicar um artigo e qual é que foi o contato e o feedback que teve com o revisor ou com os revisores do seu artigo? Estou a assumir que houve revisão de pares para a publicação do mesmo. Assim, naquele momento, mais ou menos 1992, naquele momento, o Brasil já tinha um grupo de doutores ou pesquisadores que já publicavam em diversas revistas baseado nessas contribuições dos peer reviews. Então, de facto, quando nós publicamos o primeiro artigo, não foi somente mandar o artigo para a revista, submeter e publicar no dia seguinte. Esse é um trabalho árduo. Tá? Às vezes, quando você não tem noção da complexidade do trabalho, você pensa até em desistir. Então, nós submetemos o trabalho normalmente é enviado para a revista, o editor-chefe recebe exatamente o artigo, ele faz aquela leitura transversal inicial, vê se de facto o artigo está enquadrado no escopo da revista. Se é enquadrado no escopo da revista e atende os princípios estabelecidos pela revista, automaticamente o editor-chefe encaminha o artigo para 2 ou 3 revisores. Esses 2 ou 3 revisores, eles são especialistas da área do conhecimento exatamente do artigo. Então, os revisores têm um tempo estabelecido. Naquele momento era muito mais rápido. Eles avaliam todo o artigo e fazem uma análise crítica do artigo na perspectiva de melhoria contínua. Então, depois dessa avaliação do artigo pelos revisores, o artigo retorna para o editor-chefe, que manda automaticamente para mim, como autor do artigo, para que eu fizesse os ajustes. Então, eu me lembro como se fosse hoje, essa ida e volta demorou pelo menos uns 3, 4 meses. Tá? Até em 96, 92, acabei publicando o meu primeiro artigo, que era exatamente sobre a hidrodinâmica de pratos de destilação. Tá? Se for para ver o meu Google acadêmico, ela aparece como o meu primeiro, o mais antigo dos artigos que eu publiquei. E é sobre o quê? Dê alguns pormenores mais técnicos sobre isso e depois também a interação com os revisores, se ainda se lembrar do tipo de comentários que eles fizeram. Assim, de facto, o que nós fizemos, o que foi dito, o que foi feito naquele momento, aliás, o artigo propriamente dito, ela faz uma abordagem sobre escoamento de líquidos em colunas de destilação. Está vendo? No processo de produção do petróleo bruto, ela entra num equipamento chamado coluna de destilação, onde acontece o fracionamento. Esse fracionamento só acontece quando tem 2 correntes, uma a vapor, outra líquida, interagindo em cada um dos pratos, no interior da coluna. Nessa interação, você consegue enriquecer a corrente de vapor que sobe nos componentes mais voláteis e a corrente dos componentes menos voláteis. É por isso que, por exemplo, numa coluna, a gasolina, a nafta, a gasolina sai em cima, porque eles são os mais leves. Eles têm essencialmente hidrocarbonetos de menor tamanho molecular e, consequentemente, são os mais leves. Então, como é que esse fenômeno que acontece no interior da coluna pode ser melhor percebido? Eu não tinha como entrar na coluna para fazer esse tipo de estudo. Eu tinha que montar um aparato simulando experimentalmente uma coluna, um prato, onde, de facto, eu faço interagir
o vapor que passa, o ar que passa pelos furos, borbulhando sobre o líquido que escorre sobre o prato. E, consequentemente, você avalia o efeito da altura do líquido sobre o prato sobre a perda de carga, isto é, a potência que você precisa. Tá? Você avalia o tipo de dispositivo de distribuição que nós chamamos de perfurações. Tá? Colocamos válvulas, etc. Isto é, estudar exatamente o fenômeno de escoamento associado aos processos de refinação. Então, foi tanto que esse trabalho teve uma excelente repercussão. Quando eu quando eu sigo para fazer o meu doutoramento, automaticamente eu dou continuidade a esse trabalho, mas trabalhando com modelagem de não equilíbrio, isto é, a parte de Muito simulação interessante. numérica, a Certo. parte numérica. Uhum. E que Então, linguagem de programação é que utilizava para fazer a eu simulação? usei Fortran. Naquela época, For- Fortran era a melhor linguagem para os cálculos de grandes complexidades que envolviam a engenharia. Eu Tá? ainda, Quando você eu ainda quisesse. aprendi a programar um bocado em Fortran. Eu até hoje, quando eu vejo alguma coisinha, a lógica que eu construí era exatamente baseada na linguagem Fortran. Tá? Uhum. E ela era uma linguagem muito simples, de baixa complexidade. A única questão que ele tinha, a parte da modelagem matemática era mais complexo. Tá? Mas a Uhum. lógica. Tá? E eu tive que aprender durante o doutoramento a utilizar isso. Eu não tinha um simulador. Eu tinha que pegar exatamente o processo de separação, por exemplo, desenvolver, fazer todos os balanços de massa, balanço de energia, balanço de quantidade de movimento, tá? E automaticamente desenvolve um sistema de equações. Tá? A resolução desse problema baseado no sistema de equações, algebricamente, era impossível. Então, Certo. automaticamente, a simulação mais convencional era exatamente uma simulação numérica. Uhum. Okay? Isto é, Não os tinha, modelos. não tinha solução analítica, como nós físicos dizíamos. Exatamente, exatamente, Exatamente. analítica, Uhum. porque você caía num sistema de matrizes com derivadas parciais e que não Certo. tinha analiticamente como resolver. Sim. Então, automaticamente você parte para modelos numéricos para facilitar exatamente a solução do problema. Mas Exato. Sim, diga. foi um trabalho muito bom, um trabalho muito bom. Por que eu digo que esse trabalho foi muito bom? Eu não trabalhei usando os modelos convencionais, digamos, modelos de equilíbrio Exatamente. termodinâmico. Eu queria falar um bocado sobre isso. Sim. Modelos de equilíbrio termodinâmico são modelos que você trabalha com uma série de suposições. Certo. E essas suposições levam em consideração a possibilidade de desprezar, digamos assim, alguns fenômenos que estão associados e colocam um parâmetro chamado eficiência para corrigir a deficiência que você impôs no seu processo. Exato. Quando eu trabalhei com modelagem de não equilíbrio. Uhum. Modelagem de não equilíbrio, ele exigia que eu levasse em consideração todos os fenômenos presentes no meu processo. Por exemplo, eu tenho uma bolinha de vapor borbulhando sobre um líquido. Então, você tem uma interface. Certo. O processo que acontece no fracionamento é que eu tenho o componente menos volátil, presente na fase líquida, na fase vapor que condensa, e tem componente mais volátil presente na fase líquida que vaporiza. Uhum. Okay? Essa corrente de vapor que sobe, ele deve ser enriquecido no componente mais volátil. Enquanto que a fase líquida que desce, ele deve ser enriquecido no componente menos volátil. E por isso, no topo da coluna, vai subtendo os componentes mais voláteis e na base da coluna vai subtendo os componentes menos voláteis. Só que quando você trabalha com não equilíbrio, todos os fenômenos que acontecem na interface, Certo. se é difusão, se é convecção, tá? Você tem que levar em consideração todos esses fenômenos e incorporar uma série de correlações matemáticas que devem, de fato, suportar todos os cálculos do incremento das fações de vapor.
Sim, aqui uma pergunta, Dr. Chivinga. O seu trabalho, Chivanga, sim, sim, sim. Peço desculpa. E comparando aqui inicialmente no mestrado, tinha uma componente experimental, puramente experimental muito forte, mas aqui teve que ir para uma componente de simulação. Para fazer esta componente de simulação, teve que fazer algum tipo de simulação de Monte Carlo, porque aqui no nosso podcast nós queremos mesmo falar destas coisas. Equações, derivadas, teve que fazer alguma componente de simulação de Monte Carlo ou algo parecido. Ou seja, se está fora do equilíbrio, os processos deixam de ser quase estáticos, não é? Como nós dizemos em termodinâmica, Uhum. e pode acontecer de várias coisas. Num fenómeno, numa ocorrência pode acontecer de uma maneira, noutra ocorrência pode acontecer de outra maneira. O doutor teve que fazer alguma simulação estatística disso e depois calcular médias, para tentar descobrir o que é que era de facto a verdade ou como é que fez? Não, de fato, quando você faz Uhum. a simulação ela é baseada numa série de equações matemáticas e em alguns casos você utiliza como é que eu posso dizer, correlações matemáticas para poder dar suporte nos seus cálculos. Só que qual é o grau qual é a confiabilidade da solução, isto é, qual é o princípio que pode afirmar que o seu resultado tem coerência ou não tem coerência? Primeiro, é a análise qualitativa. Tá? Se eu estou dizendo para ti, se o comportamento das frações dos componentes na coluna de destilação, tá? Ele é representado pelo aumento da fração do mais volátil em direção ao topo, eu tenho que perceber isso na minha simulação. Isto é, quando eu faço uma simulação, vou fazer automaticamente análise paramétrica e comportamental do meu processo. Depois disso, isso não é o elemento crucial no meu processo. Eu preciso ter maior confiabilidade. A maior confiabilidade ela advém de onde? Ela advém de dado experimental. Então, por isso, eu trabalhei com uma tese de doutoramento do professor Tom Zé, tá? Que ele fez doutoramento na Alemanha, tá? E o doutoramento dele exatamente na mesma área que eu trabalhei. O doutoramento dele era exatamente a parte experimental. E ele me forneceu todos os dados. Então, depois de ter feito exaustivamente uma série de simulações, eu tinha que garantir, de fato, a confiabilidade dos meus modelos, das minhas correlações, e eu tinha que ver até que ponto as minhas correlações representavam o comportamento real ou não real. E até que Então, ponto é que foi representavam? exatamente. Aí eu tive que fazer exatamente essa comparação com dados Uhum. experimentais e a grande vantagem, inclusive, podes ter acesso aos meus artigos. Tem um artigo que eu ainda voltei a aprofundei um pouco, publiquei no ano passado, em 2022, onde eu mostro que praticamente existe uma sobreposição do comportamento real se comparado ao comportamento advindo Uhum. do não equilíbrio, modelos de não equilíbrio. Mas o que acontece nesse processo é que você tem que avaliar o tempo computacional. O tempo computacional do não equilíbrio, ele chega a 20 vezes maior que o tempo computacional do equilíbrio. Então, Uhum. automaticamente eu disse, não, mas não temos condições de trabalhar com tempo computacional tão alto, principalmente quando você trabalha com dinâmica do processo. Certo. O processo dinâmico, quando de fato o tempo computacional é alto, você vai chegar a um ponto que aquilo não vai te dar um resultado real em tempo real. Certo. Então, foi em função disso, Armando, que eu acabei, de fato, também propondo algumas correlações de eficiência. Está Tá? bem. Correlações de eficiência do volume de destilação Uhum. para tentar diminuir o tempo computacional e observar exatamente, tá? Como é que a minha coluna se comporta. Inclusive, esse modelo desculpa, a correlação de eficiência foi desenvolvida. Eles são considerados, aliás, eu fui praticamente pioneiro na literatura. Tá? Normalmente, quando você usa eficiência de O'Connell, eficiência de Aish, etc., eles só calculam o valor de eficiência no prato ou eficiência global. Eu Uhum. consegui propor um modelo que me possibilita o cálculo de eficiência em cada prato ao longo da coluna e consegui também, ao mesmo tempo, propor um outro modelo que me possibilita calcular o valor de eficiência de cada componente em cada prato. Ok. E na prática,
que tipo de implicações é que teve essas inovações do doutor, seja na indústria petrolífera, seja no que for? Ou seja, consegue calcular eficiências com um grau de granularidade maior? Acredito que isso tenha algum tipo de implicação, seja financeira, seja económica, e para além da própria implicação a nível académico e intelectual. Exatamente. De fato, no modelo de eficiência que foi proposto, a grande vantagem dele é que eu levo em consideração uma série de parâmetros. Para chegar exatamente na correlação da eficiência que foi desenvolvida, eu tive que passar praticamente uns 2 meses estudando todos os parâmetros envolvidos em coluna de destilação, Uhum. para ver como é que eles se correlacionam, qual é o parâmetro de maior peso, menor peso. Tá? Isto, eu fiz uma análise estatística muito profunda para poder, de fato, propor a correlação. Isto é, qual é a grande vantagem? Às vezes você... como é que você otimiza o processo numa indústria de processos químicos? Você otimiza o processo conhecendo as variáveis de maior sensibilidade e a sua implicância sobre a função objetiva. Certo. Okay? Mas se você não tem um bom conhecimento sobre isso, você chega lá, mexe e fica esperando pelo resultado. Hoje, com a correlação de eficiência de Barros e Wolff, que a gente chama de Barros e Wolff, você consegue necessariamente conhecer qual é a variável que deve ser mexida e como é que essa variável vai refletir sobre as demais variáveis no comportamento do seu processo. Certo. E qual é a vantagem disso? Quando você trabalha com colunas, mexe com variáveis de processo, um dos elementos fundamentais em processo da indústria química é mais de 70% da energia consumida na indústria de processos químicos é em função dos processos de destilação. Uhum. Tá? Então, se você você tem conhecimento da acessibilidade paramétrica, você consegue diminuir o consumo de energia na sua unidade industrial. Uhum. Tá? Mesmo que em Angola nós às vezes não levamos em consideração a energia, mas o consumo de energia é um dos elementos que mais impacta economicamente em qualquer tipo de indústria de processos químicos. Uhum. Então, aí, nesse processo, você consegue avaliar a coluna, isto, a operação, em todas as suas dimensões. E, consequentemente, você consegue encontrar os parâmetros mais sensíveis e otimizar a coluna, de uma tal forma que, se a sua coluna ele consome 70% da energia, tá, na sua unidade, tá, se você conseguir baixar isso para 65% do consumo, você está diminuindo 5%. Esses 5% ele representa, de fato, ganhos significativos para a indústria de processos químicos. Correto. Doutor Chivanga, temos cerca de 3 minutos. Dr. Chivanga falou de uma coisa que eu sei muito pouco, que é termodinâmica fora do equilíbrio. Conheço Uhum, que talvez um dos originadores tenha sido o Ilya Prigogine. Não sei se é assim que se pronuncia, porque nunca ouvi ninguém a dizer, só li nos livros que li. O uhum. que é que nos pode dizer e comparar um bocado sobre a termodinâmica de fora do Não equilíbrio, equilíbrio? Sim. sobre os princípios de não equilíbrio, né? Uhum. Tá baseado o idealizador disso foi exatamente o Prigogine. Prigogine, ele fez esse estudo exatamente nesse contexto de termodinâmica, propriamente dito, mas sem ter tido uma aplicação direta. Krishnamurti foi a primeira pessoa, o primeiro cientista, né, que acabou usando esse princípio de Prigogine, tá, para poder, de facto, incorporar o princípio de não equilíbrio em processo de separação, em processo de destilação. Então, foi, de facto, a base que nós tivemos. Então, a grande dificuldade do uso dos modelos de não equilíbrio, ele está necessariamente relacionada à complexidade, isto é, excesso de parâmetros do processo. Tá? Você deve levar em consideração tudo que possa ser mensurável. Então, Uhum. essa complexidade resulta numa grande quantidade de equações, num número muito grande de equações, e automaticamente a complexidade ou a grande dificuldade de resolução. Tá? Mas hoje, por exemplo, se recomenda que quando você tem
de fato, leva em consideração os modelos de não equilíbrio nos processos de estudo por simulação, o comportamento que você obtém do uso do modelo de não equilíbrio, ou o resultado que você obtém, ele é similar aos dados experimentais. Tá? Então, apesar disso, não, isto é, quando eu tive exatamente os meus dados experimentais, os meus dados da simulação, comparei com os dados de Tom Zé, do professor Tom Zé, tá? O que aconteceu? O não equilíbrio praticamente sobrepôs-se na sua integridade com os dados experimentais. E, consequentemente, fiz a mesma comparação com dados de equilíbrio. Quando eu comparo os dados de equilíbrio com dados experimentais, o desvio é muito significativo, principalmente quando você trabalha com eficiências menores. Para você chegar exatamente numa boa aproximação, a eficiência do seu processo tem que ser maior que 90%. Tá? Então, mas só que 90% nos processos industriais não acontece. 90% nos processos industriais é possível somente quando você trabalha com equipamentos de pequeno porte. Quanto maior o tamanho do equipamento, os fenômenos normalmente observados não são mais homogêneos. Eles se tornam totalmente heterogêneos e esses fenômenos heterogêneos acabam deixando muito gap nos seus processos industriais. Automaticamente, isso acaba afetando necessariamente o consumo de energia no seu processo. O bom mesmo nos processos industriais é que os seus processos conseguissem trabalhar com eficiência maior. Eficiência maior quer dizer que você está usando na sua plenitude o consumo de energia adicionado ao seu processo. Você não tem muita perda de energia. Tá? Quando a gente diz, por exemplo, uma coluna de destilação ou numa unidade industrial, 70% de energia consumida em coluna de destilação, não é que essa energia é toda jogada no processo de separação, mas você tem perdas significativas. Então, é a mesma coisa no motor do carro. Tá? A energia química dos combustíveis convertidos em energia mecânica, energia térmica, tá? Ele é grande. Mas a energia que você utiliza exatamente para movimentar o carro, ele não chega a 30%. Exatamente. Porque exatamente. Você tem muita perda no processo na mobilidade do carro, tá? Em função do grande atrito que você tem, tá? Em função da transferência de calor envolvido e assim por diante. Sim, sim. Doutor Chivanga, aqui só para terminarmos, porque o doutor Chivanga diz que é. Eu estou a dizer isto em jeito de brincadeira, né? O doutor Chivanga diz que é engenheiro químico, mas para mim o doutor Chivanga é o termodinâmico. Tudo o que está a dizer, eu que eu aprendi a disciplinas de termodinâmica e de física estatística. Utiliza muito a termodinâmica no seu dia a dia? Assim, eu acho que a termodinâmica, eu sempre entendi como uma ciência da vida. Uhum. Tá? A termodinâmica, apesar de ser a termodinâmica é uma ciência muito abstrata, tá? Mas quando você utiliza a termodinâmica no seu cotidiano, você consegue, de facto, perceber muita coisa na nossa caminhada. Eu sempre, em sala de aula, eu sou professor de termodinâmica há bastante tempo também. Uhum. Eu sempre conversei com meus alunos nas primeiras aulas de termodinâmica, perguntando para eles: você já usou termodinâmica na sua vida? Tá? Não sei. Ok, aí eu pergunto: como é que você pode aplicar a primeira lei da termodinâmica no seu cotidiano, no dia a dia? Não sei. Ok, aí eu mostro para eles: a primeira lei da termodinâmica diz que a variação de energia interna mais a variação de entalpia, desculpa, a variação de energia interna É mais a igual. variação de energia cinética mais a variação de energia potencial é igual ao calor mais ou menos o trabalho. Exatamente. Essa é a definição. Ok. Em que momento, quando você faz uma caminhada, o que acontece no seu processo? Despreza energia cinética e energia potencial.
Não, quando eu faço um trabalho, uma caminhada, estou fazendo um trabalho. Ok. O que acontece quando você faz o trabalho? Quando você caminha? Tá? Ou começa a respirar mais fundo, etc. Uhum. Ok. Então, isso quer dizer que você está convertendo o seu trabalho em energia interna. Certo. Ok. Aí, se essa energia interna se acumula no seu organismo, o que vai acontecer contigo? Vai morrer. Você precisa dissipar. Como é que você dissipa essa energia? Você Suando. começa a suar. Então, Exatamente. você aplica energia, aplica a primeira lei da termodinâmica no nosso cotidiano. É isso. O nosso corpo aplica, não é? Nós nem Nosso corpo sabemos. aplica. É. Exatamente. Nosso Os corpo aplica. cães, os cães também, quando começam a afogar muito, também é devido à primeira lei da termodinâmica. Como eles não conseguem suar como nós, têm que fazer aquele movimento com a língua para dispersar o calor e baixar a temperatura, não é? Exatamente. Tá? Então, quando você observa, por exemplo, que você está muito quente, seu corpo está muito quente, por que você bebe água? Água gelada, principalmente. Para facilitar a dissipação de energia térmica, para manter o Uhum. seu organismo numa condição de maior estabilidade. Então, Certo. isto é, a termodinâmica hoje na nossa vida, ele está presente em todos os momentos. Nós nos alimentamos de quê? De carboidrato. O que é que nós precisamos na vida? Carboidrato? Não. Nós precisamos de energia vital. Como é que você converte carboidrato em energia vital? A partir de reações biológicas que acontecem no nosso organismo, por isso nós injetamos oxigênio. Quando você injeta oxigênio, o que acontece no processo? Tá? Você converte carboidratos em energia, tá? Libera dióxido de carbono, libera água. É por isso que quando você respira, libera o dióxido de carbono e a água, isto é, se você respira na frente do espelho, você vai observar o fenômeno de condensação. Então, por isso, termodinâmica, para mim, é uma das ciências mais importantes e ela está presente em tudo que você quiser fazer. Ok. Tá? Se Muito. você está no seu dia a dia na engenharia, pode ser engenharia mecânica, engenharia elétrica, não sei o que mais, tem dissipação de energia, necessariamente a termodinâmica vai estar presente. É Tá? Por verdade. isso, Sim. a gente utiliza muito. E essa aí é a grande vantagem de nós, engenharia química. A ciência de engenharia química, de fato, é uma ciência muito restrita, tá, aos fenômenos de transporte, reatores químicos e termodinâmica. Tá? Quando você Uhum. vai na parte de operações unitárias, tá, por exemplo, eu quero fazer uma destilação. A destilação é uma combinação da termodinâmica, movimento, calor, movimento, calor e massa. Tá? Então Correto. você combina toda essa ciência numa operação unitária, tá? Para que a operação unitária acontece. Tá? E depois eu Percebi. sempre digo, nós todos somos engenheiros químicos, somos engenheiros químicos. Armando, você é engenheiro químico também. Diga Porque se porquê. você, se você cozinha, você cozinha. Raras vezes, mas cozinho, sim. Mas cozinha, ok. Quando você cozinha, você já usou um reator químico? Se for o fogão, já. Várias Não. vezes. O reator químico vai ser a sua panela. É a panela? Ah, Reator, ok. Ah, sim. onde acontece a transformação. Ok? Exatamente. Tem razão. Sim. E você, qual é a fonte de calor? É a boca do fogão? Energia química, Ah, é o gás. O ok. gás. Como é que o gás que você liga se converte em calor? Pois, aqui é que é Você, desculpa. normalmente, Sim. se você tem metano, Uhum. CH4, reage com oxigênio, o Exato, que e é que precisa você de combustível. produz? Produz Produz o. dióxido de carbono Uhum. mais H2O. Certo. Mas quando você vai na cozinha, você tem interesse por dióxido de carbono? Tem Nenhum. interesse? Não, mas o que é que você aproveita do processo? Calor. Uhum. Então, é o calor que está sendo convertido por uma reação química, tá? Ok? Que pode ser avaliado baseado numa estequiometria de reação. E esse calor é que vai proporcionar que haja transformação na sua panela. Percebido. O que vai acontecer na panela? Vai acontecer a transformação. Transformação, que tipo de transformação? Transformações físicas ou transformações químicas. Por exemplo, quando você cozinha feijão, coloca feijão na panela. No final, você tem amido. Você não consome feijão, consome amido. Uhum. Porque pela transformação que aconteceu, o feijão, do jeito que estava, converte-se em amido e praticamente e pronto para ser consumido.
Então, tudo isso que está sendo feito numa panela é uma transformação. Enquanto nós falamos da panela como uma transformação, esse fenômeno que acontece na panela acontece em equipamentos industriais. Em maior Ah, é por isso que eu escala. digo, Uhum. é por isso que eu digo sempre para os meus alunos que nós, enquanto engenheiros químicos, temos que seguir sempre a rotina das nossas mães, porque quando a mãe está na cozinha, ele realiza tudo que o engenheiro químico faz. Ele controla o processo, ele controla, organiza a matéria-prima, ele realiza o processo, faz o controle rigoroso, cujo resultado final é boa qualidade da comida que a gente quer. Na Percebido. indústria química é a mesma coisa. Você que está numa refinaria, se o engenheiro químico não estiver lá controlando, não estiver acompanhando, não estiver mexendo nos parâmetros, olhando todos os parâmetros, não vamos ter boa qualidade do produto desejado. Percebido. Doutor Chivanga, Chivanga, eu aqui, sim, conseguiu convencer-me. Eu sou um engenheiro químico. Se calhar não sou dos melhores, porque os meus pratos não são dos melhores, mas sou engenheiro químico. Temos que terminar aqui o programa. Mas acho que Certo. ainda temos muito para falar. E fica aqui o convite, depois temos que combinar quando é que terá tempo, para falarmos um bocado mais sobre o seu doutoramento e também como é que depois foi o seu regresso para Angola e o que é que tem feito em Angola. O que é que acha? Certo, certo. Não, eu tenho muito, desculpa aí, né? Às vezes eu falo muito, com certeza, que você precisar, dentro do meu espaço-tempo, nós podemos conversar. Próximo mês, podemos marcar aí, mais ou menos no final do mês, também, podemos fazer mais um podcast desse, tranquilamente, tá? Sem Está problema bem. nenhum. Vamos, Tá? vamos, vamos, vamos tentar acertar as nossas agendas. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, Dr. Chivanga, e até Eu à que agradeço. próxima. Até a próxima, obrigado.